Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma correção? Isso aí! Vocês conseguiram fazer a tarefa do livro de matemática da página 218 a 224? Então, vamos lá fazer a correção agora. Pegue a sua caneta, pegue o lápis também, a borracha. Caso você erre, você apaga, você conserta, tá bom? Não deixe de fazer isso. Mas se você tiver acertado tudo, é só ir botando um certinho. Combinado? Muito bom. Como de costume nas nossas correções, a tia vai passando e já vamos falando as respostas, tá bom? Até para a gente poder agilizar e não demorar demais. Então vamos lá. Na página 218, que é a primeira página da correção, no número 14, né? A letra A pergunta é: o que representa a letra C no ábaco? Representa o que? A centena. Letra B: o que representam as letras o M, com um Mzinho minúsculo, né? Juntas. Representam a unidade de milhar. Muito bom. C. Qual é o valor do algarismo 1 no ábaco? Seu valor é 1000. Isso aí. Observe esse mesmo número escrito em um quadro com a indicação de ordens e classes. Então, aí ele está mostrando, né? Para você poder entender. E o clique, como sempre, marca texto, marcando aí os cliques, né? São sempre muito importantes. Cada algarismo do número corresponde a uma ordem, como a tia explicou no vídeo anterior para vocês de matemática, que é numerado da direita para a esquerda. E a ordem do primeiro algarismo da esquerda para a direita indica a ordem de grandeza do número. Exemplo, 12.567. 1 é uma dezena de milhar, que vale 10.000, certo? Muito bom. Então, vamos continuar aí. Página seguinte, página 219 agora. 15. Aí era para a gente preencher, né, o número dentro do quadro. Sempre vindo, gente, da direita para a esquerda. Eu começo sempre pela unidade para eu não me enrolar. A unidade da classe das unidades, tá bom? A primeira ordem. Então, vamos lá. O número fica assim: a unidade tem 5, dezena tem 3, centena tem 8, unidade de milhar tem 2, dezena de milhar tem 9 e centena de milhar não tem nenhuma. Então, a gente coloca o zero. Letra A. Vamos fazer a decomposição? O que é decompor? É eu pegar o valor ou o número somente. Tanto que aí vocês podem ver na tela que a tia colocou, tem aí os dois exemplos, né? Para quem colocou o 9, que representa quem? 90.000. Então, coloca assim para você lembrar. O 2, que representa 2.000. Mais o 8, que representa 800. Mais o 3, que representa 30. Mais o 5, que representa 5 mesmo. Então, somando todos eles, a gente vai ter o valor que a gente botou no quadro. Letra B. Se o número 8 estivesse na quarta ordem, qual seria o valor dele? 8.000, porque ele seria uma unidade de milhar. Ele na unidade, na parte de centenas, ele vale 800, certo? Muito bem. C. Em que ordem de grandeza está o número 92.835? Ele está em qual ordem? Dezena de milhar. Ou seja, eu começo a fazer a leitura dele a partir do 9, certo? E o 9 está onde? Na dezena de milhar. Por isso que a ordem de grandeza desse número está na dezena de milhar. Beleza? Muito bom. Aí tem mais algumas explicações que a tia já fez para vocês, né? No outro vídeo. Aí, ó, número 16. Agora nós já estamos na página 220. Registre as representações numéricas correspondentes ao grupo de peças do material dourado. Em seguida, escreva como se lê cada uma delas. Então, ó, aí nós temos, na representação aí do quadrado maior, nós temos as centenas, né? Nós temos 5 centenas, as dezenas são esses palitinhos e as unidades são os quadradinhos. Então, aí nós temos 5 centenas, 7 dezenas, 2 unidades, o total de 572. Nós lemos como 572. Cuidado aí para escrever direitinho as palavras, tá bom? Na letra B, nós temos 2 unidades de milhar. A unidade de milhar é representada pelo cubo.
7 centenas, 5 dezenas, 6 unidades, um total de 2.756. Então, vocês vão escrever direitinho também como é que se lê, tá bom? Número 17, a mesma coisa, tá vendo? Ó, agora registre a quantidade correta de peças para que os números abaixo sejam representados pelo material dourado. Então, se eu fosse usar essas peças, quantas eu precisaria para poder colocar esse número que está aí no começo? 3.406. Eu precisaria de 3 do cubo, que representa a unidade de milhar, 4 da plaquinha, do quadradinho, que representa as centenas, 0 do palitinho, porque eu não tenho nenhuma dezena, e 6 quadradinhos, cubinhos pequenininhos, né? Porque ele representa a unidade. Muito bom. E tem que escrever por extenso aí, hein, galerinha? Como nós lemos, 3.406. Agora, a letra B, 950. 950, ele pergunta quantos cubos maiores, que é a unidade de milhar, eu preciso. Nenhum, porque ele não tem nenhum número na unidade de milhar. O quadrado, né, que representa as centenas, nós temos 9. O palitinho, que são as dezenas, nós temos 5. E o quadradinho pequenininho, ou o cubinho pequenininho, representa as unidades, eu também não tenho nenhuma, tá zerado, né? Como é que nós lemos? 950. Muito bem. Página 221 agora. Identifique o número representado pelo material dourado, depois faça o que se pede. Na letra A, preencha a tabela com o número que foi encontrado. Olha aí, ó. A gente olha aqui nessa partezinha aqui de cima, no material dourado, e nós vemos que nós temos 7 plaquinhas que equivale a centena. Então, eu tenho o número 700. Tenho 3 palitinhos, que equivale às dezenas. Então, eu tenho 30. E um quadradinho pequenininho, que representa as unidades. Então, eu tenho 1. Como é que ficou lá no quadro? 731, tá? Lembrando que para preencher o quadro, eu sempre começo da parte das unidades, lá na primeira classe, primeira ordem, tá? Na ordem mesmo, certinho. Letra B. Escreva como se lê esse número. Então, escrever aí por extenso. 731. Ótimo. Letra C. Qual é a ordem de grandeza desse número? É a centena. Por quê? Lembra que a tia falou no outro exercício aí anterior? É aonde a ordem mais alta que eu utilizei. No caso aí, eu utilizei a centena. Então, a ordem de grandeza desse número é a centena. D. Decompõe esse número de acordo com o valor de cada algarismo. Então, como a tia também explicou num exercício aí anterior. O 7, que equivale a 700, mais 3, que equivale a 30, e mais 1, que equivale a 1 mesmo, tá bom? Então, decompor, sempre façam assim, para você não esquecer, tá bom? 19, calcule mentalmente quanto falta para completar 1.000 em cada situação. Em seguida, registre o valor correto. Bom, se você conseguiu fazer mentalmente, show de bolota. Mas se você não conseguiu e fez continha, tá valendo também, tá bom? Quanto que falta aí no 100? 100 mais quanto para chegar a 1.000? 900. 300 mais quanto para chegar a 1.000? 700. Aí, pontinho, pontinho, mais 550 para chegar a 1.000? 450. Pontinho, pontinho, mais 800 para chegar a 1.000? 200. 500 mais quanto para chegar a 1.000? 500. 730 mais quanto para chegar a 1.000? 270. 150 mais quanto para chegar... Perdão. Pontinho, pontinho, mais quanto? Mais 250. Quanto que falta para chegar a 1.000? 750. Deu um nó aí na tia, mas a gente já desenrolou o nó. Muito bem. Vamos agora para a página 222. Falta pouquinho para a gente acabar, hein? Junte-se a um colega, infelizmente, isso a gente não está podendo fazer no momento, né, gente? Mas dá para fazer sozinho também. E a ordem aí ficou como? Vamos lá. Primeiro aí ficou vazio, não tem ninguém. De repente você pensou, tia, estava errado, faltou, sobrou e tal. Não, não sobrou nada. É porque é para ficar vazio mesmo, tá bom? Depois a ordem fica C, A, D, E, G, H, B e F. Show de bolota? Muito bom. 21.
Na letra A, escreva o maior número mencionado usando apenas algarismos. É 5.570. B. Registre esse mesmo número no quadro de ordens e classes. Então, é só pegar esse número e colocar, lembrando de sempre começar pela primeira ordem, que é as unidades. Unidades da classe das unidades, tá bom? E aí ele fica certinho aí. C. Qual é a ordem de grandeza desse número? Ordem de grandeza, eu tenho que ver qual é a ordem maior, né? A ordem grandona aí, a mais elevada que ele está no número. Qual é? Unidade de milhar. D. Decompõe esse número de acordo com o valor de cada algarismo. Mesma coisa, galerinha. Olha aí, 5 equivale a 5.000, mais 5, que equivale a 500, mais 7, que equivale a 70. Entendeu por que você não pode colocar só o número? 5 mais 5 mais 7? Que aí não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, né? Não vai parecer que é o número 557. Perdão, 5.570, né? Ele vai parecer que é 557. Aí vai aparecer o quê? 557, aí vai mudar aí o que ele realmente é. Por isso que a gente tem que colocar aí a numeração entre parênteses para a gente saber a qual ordem ele está se referindo. Combinado? Beleza. 22. Complete as trilhas contando de 100 em 100. Então, na letra A, ficou assim, os que estavam faltando, né? 300, 400, 500, 700, 800 e 1.000. Na letra B, estava faltando 2.100, 2.300, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800 e 2.900. Ótimo! Vamos para a página 223. Número 23 também. Observe a sequência e complete os espaços com os números que faltam. Aí você tinha que raciocinar um pouquinho para entender a sequência, né? Para você continuar fazendo igual. Na primeira aí, na letra A sequência aí, estava de 5 em 5 unidades. Então, ficou 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 e 2035. Muito bom. Agora, na letra B, ele estava aí com uma diferença de 2 centenas, né? De 200 de um número para o outro. Então, ele ficou 6.745, 6.945, 7.145, 7.345, 7.545, 7.745 e 7.945. Muito bem. Na letra C, ele está com uma diferença aí de uma unidade de milhar, ou seja, 1.000. Ficou 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000. Mais fácil, né? Esse aí estava molezinha. Muito bem, 24 é para a gente preencher de acordo com o ábaco, né? Então, nós temos aí o ábaco, esse brinquedinho aí legal de colocar aqueles anéisinhos, né? Em cada uma das ordens. Na letra A, nós temos aí somente o quê? Número 1, que é uma unidade, né? Então, nós lemos 1. Na letra B, nós temos uma rodelinha na ordem das dezenas, ou seja, temos o número 10. Nós lemos 10. Na letra C, nós temos uma rodinha no C, que é de centena. Então, ele é igual ao quê? A 100. Nós lemos 100. E na letra D, nós temos um anelzinho na unidade de milhar. Então, nós temos 1.000 e escrevemos 1.000. Letra E. Serão necessárias quantas argolas na casa da centena para formar o número 1.000? Quantas centenas eu preciso para formar 1.000? 10, né, gente? Então, são 10 argolinhas. 25. Qual é o número que tem 3 unidades, 54 dezenas e 13 centenas? Se preferir, use o ábaco ao lado para responder. Era só você ir colocando os anéisinhos e depois somar tudo, né? O número total ficou 1.843. Era para, botar a cachola para pensar. Você precisou fazer algum tipo de troca? Sim, né? A gente precisa fazer a troca, porque aí nós temos 54 dezenas, e aí a gente teve que transformar isso daí, né? Porque são dezenas é de 10 em 10. Então a gente às vezes precisa fazer isso, raciocinar, para a gente poder encontrar o número, né? Se eu falo em dezenas, 54 dezenas é 54 10 vezes, certo? Muito bom.
O clique, mais uma vez, pode marcar aí. Quando acumulamos 10 unidades em uma ordem, podemos trocá-la por uma unidade da ordem seguinte. Então, a cada 10 de uma, eu passo para uma da outra. Então, 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas equivale a uma centena. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar e assim sucessivamente. E agora, a nossa última página, página 224, ele pede para escrever no quadro de ordem e classes o maior número encontrado no enunciado. O maior número encontrado no enunciado, tá? É 28.552. Então, coloquem aí, por favor, qual é a ordem de grandeza desse número? Qual é a ordem mais alta que a gente tem aí nesse número? É de dezena de milhar. Na letra C, ele pede para você decompor esse número da forma que você preferir, desde que a soma das partes totalize 28.552. Então, a forma mais correta e melhor da gente fazer é a gente colocar, começando lá da ordem de grandeza maior, né? 20.000 mais 8.000 mais 500 mais 50 e mais 2, tá bom? 27. Ao passar por Ilhéus, sul da Bahia, Guto descobriu que a cidade é a maior produtora de cacau do Brasil. Observe a tabela a seguir com os números referentes às exportações da fazenda Recanto do Cacau durante 3 anos. Então, aí, ó, a gente tem, né, o quadro. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Letra A, circule o ano com a menor quantidade de cacau exportado. Foi o ano de 2016. Então, vocês vão circular igual tá o azulzinho aí da tia, tá? B, complete a tabela arredondando cada número para a unidade de milhar mais próxima. Então, a unidade de milhar. Então, primeiro ele está em 12.725. Para ele chegar à unidade mais próxima de milhar, seria o 13.000. No segundo, ele está em 82.926, seria 83.000. E no terceiro, 38.128, ele está mais próximo do que vem antes, mais baixo, 38.000, tá? Não dá para eu arredondar para cima, porque faltaria muito aí para arredondar para cima, tá bom? C. Qual deveria ser o acréscimo da exportação de 2016 para chegar ao valor de 13.000? Deveria ser 275 sacas. Era muito fácil, era só você subtrair 13.000 menos 12.725, você ia achar a diferença, tá bom? D. Qual o número da tabela que mais se aproxima a 50.000, gente? Qual delas? 38.128. Letra E, qual dos números da tabela mais se aproxima a 100.000? É 82.926. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer toda a sua tarefa, tenha feito a correção direitinho, não esquece de dar o certinho, tá bom? Ó, beijo no seu coração, tia tá morrendo de saudade, fica com Deus, tá, galerinha? Tchau!